Olá, eu sou o aluno Tairo Matheus, da turma 4A de Lógica de Programação da SET da UFRN, e eu estou aqui para apresentar meu programa de gerenciamento de matrizes. Como vocês podem ver, ele realmente ele faz bastante coisa. E esse será o primeiro de vários vídeos sobre esse sistema de gerenciamento de matrizes e o que ele pode fazer, explicando as linhas de código dele. Nas primeiras linhas, nós temos aqui as bibliotecas que eu irei utilizar, que são meio que eu vou especificar quando elas estão sendo usadas, e duas variáveis que vão ser importantíssimas. A máxima, que define a máxima dimensão da matriz, o número de vetores, que também é o número de matrizes que eu permito o usuário utilizar. Vamos começar pela int main. Esse vídeo ele se tratará desta função, ou desta parte do código, que é a int main. Dentro dela, nós temos algumas declarações. Por exemplo, criamos uma variável inteira n, 4 caracteres, uma variável booleana que está verdadeira, né, true, e um escalar. Essas são as variáveis que serão utilizadas, geralmente as mais gerais do código. N será, como vocês vão ver, para especificar a dimensão da matriz. R, a resposta. M, matriz 1, matriz 2 e matriz 3 serão utilizados para receber, em alguns casos, as matrizes das operações. Em certas ocasiões, só é necessário matriz 1, em outros é necessário as 3 ou somente duas. Temos também a variável booleana operando, que está verdadeira, e o escalar, que tem o valor de 1. Aqui é o welcome to the matrix, ok. Em seguida, nós temos digita a dimensão da matriz, que será armazenada na variável n. Em seguida, nós fazemos a verificação desse n. Ele não pode ser menor que 1 ou maior que 50. E caso ele for, que é justamente esse while, ele pede de novo, até que o usuário digite 1 que não seja menor que 1 e nem maior que 50, ou seja, um que nós podemos operar. Em seguida, nós vemos aqui uma parte muito importante do código, que nós criamos as matrizes e também nós criamos um vetor de caracteres que realizará o mapeamento entre o que o usuário digitar, por exemplo, a matriz A, a matriz B, C, D, ou então a matriz X, Y, Z, com as respectivas matrizes. Ou seja, essa ligação é realizada justamente por esse vetor de caracteres. Nós vamos perceber depois a utilização dele e eu voltarei para esta parte do código. Em seguida, nós entramos em um while que tem a variável operando. Como vocês podem ver, operando no início do código estava verdadeiro, ou seja, essa parte do código será executada pelo menos uma vez. E operando, ele só vai mudar de valor quando o usuário desejar sair do programa, ou seja, quando ele digitar zero. Aqui, nesta parte do código, nós vemos um menu. Nesse menu, eu disponibilizo ao usuário tudo o que o sistema de gerenciamento de matrizes pode fazer. Eu disponibilizo, eu digo para ele, nós temos à disposição as 10 matrizes, A, B, C, D, E, F, W, X, Y, Z, e pergunto o que ele quer fazer, o que ele deseja realizar. E aqui nós temos divididas em três partes o que o sistema faz. Primeiro temos as funções meio que básicas, que são a inicialização, que é muito importante, printar uma matriz, que é imprimir ela na tela, transformar em arquivo, alterar uma matriz. Como assim alterar uma matriz? Alterar no sentido de modificar uma linha, modificar uma coluna, modificar um elemento. Também temos conhecer o criador, que seria meio que créditos. Em seguida, nós vamos para as operações usuais de matrizes, são uma subtração, multiplicação por escalar, e multiplicação de matrizes. Em seguida, vem as operações especiais,
e também as verificações. As verificações são as usuais: a igualdade, a simetria e a antissimetria. As operações especiais são o traço, o determinante, a eliminação gaussiana, que é realizada na matriz, e a inversa. De forma bem geral, eu posso pegar um exemplo do código para explicar melhor como é realizado esse mapeamento também, que eu deixei meio em aberto. É assim, temos 10 matrizes. Se eu perguntasse ao usuário, como eu faço aqui, quais matrizes deseja somar? Matriz 1, matriz 2. Aonde deseja guardar o resultado? Matriz 3. Ou seja, vamos pensar direito. Eu teria que fazer do jeito mais braçal um switch que eu avaliaria a matriz 1, e nesse switch eu teria que fazer os 10 casos, que são as 10 matrizes. Em cada switch eu teria que fazer outro da matriz 2. E dentro de cada caso do segundo switch eu teria que fazer um outro avaliando a matriz 3, ou seja, 10 casos. No fim, eu ficaria com a quantidade insuportável de 1000 casos de switch, o que é impensável. Então, para simplificar, esse mapeamento ele vai se juntar com 3 for. O primeiro for, como nós podemos ver, é para identificar a matriz 1. Se nome I for igual a matriz 1, ou seja, o usuário digitou a matriz A, por exemplo, a matriz A, o caractere de nome é igual ao que o usuário digitou. Se não for igual, passa direto. Se for, por exemplo, como ele digitou A nesse exemplo, é armazenado em matriz 1 e depois verifica-se se algum dos elementos das matrizes disponíveis é igual a matriz 1. Depois, a mesma coisa com matriz 2 e em seguida com matriz 3. No por fim, chama-se a função, que será uma parte do código, que eu explicarei mais tarde, em que a matrizes, o mapeamento entre nome e matrizes é fundamental, porque a primeira matriz que eu coloco é matrizes na posição 1, em seguida matrizes na posição J e em seguida matrizes na posição K. Em cada chamada de função é necessário colocar o n, porque o n pode variar de execução em execução. Então, n será tanto uma variável, que é o usuário digita no começo, que vai ser um parâmetro de todas as funções e vai ter que ter em algum canto aí. Porque todas as matrizes são 50 por 50. E esse n garante que seja limitado. Percebemos aqui, né, que nós temos vários switches, várias funções, e as diferentes, nesse caso, como vocês podem ver, aqui só tem uma, né? Se nome for igual a matriz 1, eu passo a inicializar a matriz nome I, porque nesse caso eu passo o nome da matriz, para dizer como você deseja inicializar a matriz tal, a matriz em si e o n. Vemos que outra função diferente, ou outra parte do código diferente, é essa parte do C, que é conheça o criador, que eu me apresento e converso um pouco com o usuário. O zero, como já foi dito, é para parar o programa. Eu coloco a variável operando, que antes ela estava verdadeira, em falso, e quando ele realiza o while, é em ponto verdadeiro, mas a variável operando é falsa, ele para o while, ou seja, ele para a execução do programa. Aqui nós temos o exemplo de adição, multiplicação, a mesma coisa. O escalar aqui, por exemplo, ele é utilizado em algumas funções. Por exemplo, o escalar vai ser igual ao resultado de uma função. E V, por exemplo, inversa, que é exatamente isso. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo, a parte 2.